Livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 70, Solidão. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Essa epígrafe está em Mateus, capítulo 27, 23. À medida que te elevas monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos. Incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo, ficaram. Ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhe descortine à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura? Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão com serviço aos semelhantes gera a grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor que escalou o Calvário, da cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que, pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Quando estamos todos envolvidos, vamos pedir ao Senhor Jesus que abençoe sempre e permita-nos, Senhor, que o nosso estudo do capítulo 70
também nos remeta àqueles trabalhadores que, por vezes solitários, trabalharam com confiança na tua misericórdia, Senhor. Que nós possamos iniciar em teu nome, do nosso Pai, dos benfeitores tão amados, que possamos iniciar assim o nosso singelo estudo, dando graças a Deus. Quando nós consultamos o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, nesse momento histórico, sim, histórico do interrogatório de Jesus pelas autoridades romanas em Jerusalém, percebemos a semelhança dos dizeres nos versículos. Mateus é aquele que dá mais detalhes. João escreve 3 versículos apenas. Na epígrafe que Emmanuel coloca, retirando do Evangelho de Mateus, começa assim: o presidente, porém, presidente, é que nós sempre lemos, ouvimos o representante do Império Romano, o governador Pôncio Pilatos, e não o título presidente. Consultando a tradução de João Ferreira de Almeida, vemos que esse estudioso realmente traduz o presidente. É apenas uma questão de tradução. Pastorino chama Pilatos de governador, pois Pastorino escreve no início desse capítulo, na sua tradução, escreve assim: ora, em cada festa costumava o governador soltar o preso que o povo queria. Sim, nós estamos lendo os relatos do interrogatório oficial que Pôncio Pilatos fazia com o prisioneiro Jesus de Nazaré, o Cristo. Interrogatório que coube ao romano fazer, mas era propriamente uma farsa montada pelas autoridades judaicas. Acontecimentos que hoje lembramos como o clímax do sacrifício da missão do Cristo na Terra. O ato de misericórdia pela humanidade ignorante e infeliz de ontem, como de agora. Bem, vejamos algumas descrições de Mateus com as observações de Torres Pastorino. Observações, é certo, de um estudioso das Escrituras. Ainda na tradução de Pastorino, o versículo 16 de Mateus diz assim: tinham então como prisioneiro um famoso Barabás. Pilatos pergunta: quem quereis que vos solte? Barabás ou Jesus, o denominado Cristo? Não me enganei na leitura dizendo Barabás. É que Pastorino diz que o nome significa simplesmente o filho do pai, Bar-Abas. Lembramos quando Jesus disse Simão Bar-Jonas? Simão, filho de Jonas? Mas na continuidade das traduções, o nome é escrito com 2 R's, Barrabás. São detalhes. Sabemos que Pilatos estava convicto da inocência do réu e queria salvá-lo. Sabia que os judeus o estavam
entregando por ciúme, despeito. Pilatos, lembrava-se das aclamações que o povo fizera a Jesus no domingo anterior. Aquele que nós costumamos dizer Domingo de Ramos. E julgou que o povo se achava pressionado pelos sacerdotes e que diante dele, o governador, o povo se manifestaria livremente. Pilatos usa o costume implantado, soltar um preso com cada festa. Colocou a escolha do povo: um salteador assassino vulgar ou Jesus, o ungido. Pensava que o povo preferiria soltar Jesus, mas talvez ignorasse que ali não estava o povo bom de Jerusalém, mas os homens dominados pela sinagoga, os empregados, os servos dos sacerdotes. Assim interpreta Pastorino essa passagem. E nós pensamos hoje, onde estavam os beneficiados por Jesus? Os curados? Os consolados? Com medo da violência, do poder do clero? Não estavam presentes no tumulto. Aquele povo que gritava, crucifica-o, quando responde a Pilatos, e quando Pilatos simbolicamente lavou as mãos. Não era ele culpado pela morte de um inocente. Mas a consciência de Pilatos o acusou pelos tempos da existência física e na vida espiritual. Com sua autoridade, Pilatos poderia libertar o Nazareno. Não via culpa nele, mas as conveniências entre os dominadores romanos e a força religiosa dos dominados, mas dominados politicamente, o acovardaram. Ele então prefere que outros tomassem a decisão por ele e o entrega aos judeus. E assim se cumpriram as profecias do Velho Testamento. O Messias não seria reconhecido. Emmanuel, no capítulo Solidão, parece traçar a caminhada do homem rumo à evolução. O crescer espiritualmente é solitário. É certo que junto a nós estão espíritos afins, os espíritos familiares, os benfeitores, mas depende de nós ouvi-los e seguir o que aprendemos. Emmanuel ainda destaca que aquele que se eleva no desempenho do próprio dever experimenta a solidão, já que os companheiros que caminhavam com ele e que não cumpriram o próprio dever ficaram no vale. E nós sabemos que ainda há muitas curvas das montanhas, muita elevação para se chegar ao cume. Emmanuel escreve com tanto sentimento sobre esse assunto, já que ele, como espírito que errou, estacionou quando encontrou Jesus nas lindas paisagens da Galileia. E depois, quando foi incompreendido e solitário nas existências expiatórias que se seguiram, sem nos falar de si, o antigo senador
mostra as suas dores, que são semelhantes a daqueles que se empenham na reconstrução dos seus talentos como seguidores de Jesus. Ele sabe que o renascimento espiritual é doloroso, mas lembra e nos faz lembrar do Senhor que escalou o Calvário, levando a cruz pesada, exemplificando a resignação e obediência ao Pai. E Emmanuel termina: não esperes pelos outros na marcha do sacrifício e engrandecimento.